Um feliz domingo para você. Bom dia, bom dia. Deus te abençoe grandemente. Estamos começando este domingo, iniciando mais um mês. Hoje, 1º de dezembro, eu quero começar esse mês, como todos os meses, entregando na mão do Senhor, confiando que Deus está no controle, crendo que Deus fará todas as coisas conforme a sua vontade. E mais uma vez eu me coloco à disposição do Senhor e peço que Deus possa estar, através da meditação de hoje, da reflexão de hoje, da palavra de hoje, que Ele possa estar falando ao teu coração, que traga vida, entendimento, restauração, transformação, aquilo que você precisa, que a palavra de Deus, ela possa estar trazendo na tua vida hoje. Amém? Vamos estar compartilhando hoje sobre sem brigar. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 diz: Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Não deveria haver cristãos briguentos. A verdade é que Deus está em nós. Não precisamos ser íntimos nem frustrados pelo que ainda não aceitaram a verdade que vem de Deus. Por vezes as pessoas podem discordar de você a respeito da palavra de Deus. Talvez questionem a maneira como você diz que Deus o lidera. Ou podem desafiar a sua fé em Deus. Em momentos assim, não é de ajuda discutir. Você nunca trará alguém para o reino de Deus por meio de debates. Você nunca poderá convencer alguém de que Deus falou com você ganhando em argumentos. Somente Deus pode convencer as pessoas da veracidade de sua palavra. Se você permitir que Deus o defenda no seu tempo, na sua maneira, haverá um momento em que a sabedoria da sua escolha ficará evidente. Se você se pega brigando com as pessoas com frequência, precisa pedir a Deus para revelar os seus motivos claramente e perdoá-lo em sua desobediência ao mandamento tão claro. Se sua motivação para discutir vem do seu desejo de sempre estar certo, de ser louvado, de ganhar a estima dos que o ouvem, você está agindo de maneira egoísta e Deus, ele não honra isso. Deus não está interessado no quão certo você está. Ele está interessado na sua obediência. O mandamento de Deus não é ganhar argumentos, mas que você seja bondoso e perdoador quando as pessoas o maltratarem. Você não honra a Deus ganhando uma disputa em seu nome, mas quando reflete um caráter como o de Cristo, demonstrando paciência àqueles que o maltratam ou interpretando erroneamente quais são suas motivações. Discussões podem jamais conquistar pessoas, mas amá-las como Cristo amou, sim, pode conquistar muitos amigos. O Senhor quer nos ensinar hoje, queridos, que nós não ganhamos nada alimentando em nós o espírito briguento, um espírito questionador. E talvez eu esteja falando para pessoas que naturalmente são assim, e talvez eu esteja falando para pessoas que naturalmente, por alguma situação, se tornam assim. Nós precisamos achar o equilíbrio, querido. E a palavra de Deus, ela nos traz esse equilíbrio. Ela nos diz que não é para a gente se irar. Ela diz que é para a gente sempre olhar para dentro de nós mesmos antes de julgar o outro. Então, quando eu filtro os meus sentimentos, as minhas emoções, no que a palavra de Deus está dizendo, eu consigo ter um parâmetro de vida. Eu consigo ter um modelo a seguir. A Bíblia, ela é o nosso modelo. O que está aqui nos ensina a não fazer como aquilo que devemos fazer.
Eu não sei, não tenho noção em que proporção está a sua vida hoje, a sua cabeça, a sua mente, as suas emoções, como você tem gerenciado isso. Mas o que eu posso te dizer é que nós estamos vivendo tempos difíceis, principalmente para a nossa saúde mental. Nós não temos, ao mesmo tempo que nós temos a facilidade, as redes sociais, nós temos os conteúdos aí, né, de graça, muita coisa boa a gente tem disponível. A gente também tem em contrapartida aquilo que não é bom, aquilo que é fútil, as redes sociais, os reels, os feeds dos Instagrams da vida, os programas de TV que não tem nada a ver, tanta coisa que a gente absorve. E o que é que por que eu tô te dizendo isso? Porque aquilo que a gente absorve vai alimentar e vai sustentar aquilo que eu sou. O que eu absorvo vai determinar as minhas atitudes, queridos. Por que as crianças estão ficando extremamente irritadas, extremamente com um raciocínio lento, com dificuldade na escola, com dificuldade de socialização? Por quê? Porque aumentou o uso de telas. Então, todo consumo excessivo, ele vai nos trazer um benefício ou um malefício. Então, nós precisamos policiar aquilo que a gente está absorvendo. A palavra de Deus em relação a essa questão de brigar, ela é muito clara. O livro de Timóteo é um livro todo de instrução, de comportamento principalmente. Paulo ele escreve aquela carta justamente para orientar essa questão do comportamento, de como a gente deve se portar, tanto homens como mulheres. E quando ele fala essa questão da briga, é muito claro a mensagem. Interessante que ele diz assim, olha, ao servo do Senhor. Ele não diz aos gentios, ele não diz aos homens e às mulheres, aos discípulos aqui presentes, aos crentes aqui que me ouvem. Não, ele diz ao servo, aquele que serve. Se você tem consciência de que você é alguém que serve a Deus, você tem consciência de que a sua vida na terra, ela é um serviço. Ela é uma prestação de serviço. Nós servimos aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos vizinhos, às pessoas que estão ao nosso redor. De alguma forma a gente serve. E quando nós não servimos diretamente, que é fazendo algo para, né, a pessoa em si, nós servimos com a nossa vida, com o nosso testemunho. Porque quando eu estou dizendo para essa pessoa, olha, seja assim também. Quando eu faço, eu estou indiretamente dizendo faça assim também. Quando eu abro minha boca para expor uma opinião, para dizer algo, eu estou dizendo, olha, é isso que eu acredito, creia também, faça também, se inspire também. A nossa vida, ela é assim, queridos. Então a gente precisa ter consciência. Primeiro, você sabe que você está servindo a Deus? Você já escolheu servir a Deus? Você quer servir a Deus? Você consegue responder essas perguntas? Porque aí você vai ter uma noção em que momento da vida você está. Se você é alguém consciente que você tem um chamado e que esse chamado foi feito para servir pessoas, a Deus e a pessoas, ou você está ainda nessa busca, na descoberta, vivendo aí esse meio termo, sabe? Ou você também é daquele que sabe, mas não quer. Não, eu não quero isso para minha vida agora. Não tô vivendo uma outra fase, tô cuidando da família aqui, dos filhos, da mulher, do marido, da minha casa, nesse momento não dá para mim. Tem gente que tem consciência de que tem um chamado, de que Deus os chamou para servir, mas no momento não quer. Então, primeiro é isso que a gente precisa identificar. E quando você identifica isso, você vai entender que existem coisas que nós podemos fazer e coisas que nós não podemos fazer. Coisas que é necessário e coisas que é desnecessário. Então, queridos, se atentar para essa questão de não dar evasão a brigas, a contendas, a disse-me-disse, isso é necessário. E eu digo aqui a vocês, não é só papo de cristão, papo de igreja, papo de Bíblia, isso é necessário para todo mundo, para que haja uma boa socialização, uma boa comunicação, uma boa interação entre nós e a sociedade, as pessoas que estão ao seu redor no geral. É preciso a gente parar, sabe, de olhar para o nosso umbigo, para o nosso eu e olhar para o outro e começar a enxergar o mundo numa perspectiva fora da nossa bolha, fora do que eu acho, do que eu penso, do que eu, sabe, do que porque eu fui criada, porque eu penso. Você carrega o que você pensa
para para onde você vai, mas você não pode impor isso às outras pessoas. Você apenas é o que você pensa, o que você acredita, o que for lhe ensinaram, né, a conduta que lhe deram, seus pais lhe deram, tudo bem. Mas impor isso ao outro não adianta. E aí o autor traz essa questão que a gente precisa colocar na nossa mente de uma vez por todas. Nós não mudamos ninguém, nós não fazemos com que as pessoas se convertam a pulso, nós não temos esse poder, queridos. E principalmente você não vai conseguir trazer ninguém para Jesus questionando, falando, berrando. Ai, porque eu preciso defender o evangelho. Você defende o evangelho quando você for acusado ou quando o inimigo vier contra você. Mas quando for pessoas que estão contra você, você entrega elas a Deus, porque você não vai ter esse poder, você não vai conseguir. O que nós vamos conseguir simplesmente é levantar uma bandeira de guerra, sabe? E criar desconforto entre nós. Não foi para isso que nós nos chamou, não foi para ser alguém com um espírito briguento, rixoso, sabe? Questionador. Deus não nos chamou para isso de fato. Muito pelo contrário, ele nos chamou para sermos exemplos. E quando eu digo exemplo, não é que você é perfeito, não. Você é alguém que está buscando agradar a Deus. E nessa busca em agradar a Deus, volta e meia você pode falhar, você pode até cair, isso pode acontecer. Mas nós somos pessoas que, por entendermos que somos servos do Senhor, nós não desistimos fácil, não abrimos mão fácil, não entregamos não jogamos a toalha fácil, porque não foi fácil o que Jesus fez por nós. E quando eu entendo que o sacrifício foi algo difícil, foi algo que custou sangue, a vida, eu não abro mão das coisas que Deus tem para mim assim tão fácil. Eu posso até estar fraca, mas eu não vou abrir mão, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me elegeu, eu sei quem está comigo. E Ele vai prover todas as coisas. Uma das coisas que nós precisamos também nos atentar é esse desejo de querer estar certo. Muitas vezes, queridos, nós queremos estar certo, nós queremos provar a nossa verdade, nós queremos ser a última palavra, queremos dar o veredito e Deus muitas vezes vai nos tratar. Quando eu digo que Deus vai nos tratar, é justamente permitir situações em que a sua palavra ela não vai ser ouvida. O que você acredita não vai ser levado em consideração. Aí você precisa ter em mente de quem você serve e permanecer. Porque se você desiste, se você deixa de fazer aquilo que é certo, você está dizendo assim, eu não creio o suficiente. Eu não creio em Deus o suficiente, eu não amo a Deus o suficiente, eu não acredito o suficiente para permanecer. Então pense muito bem nisso, né? Viva uma vida de fato, sem brigar, nem com você mesmo, nem com as pessoas, nem com familiares, nem com as pessoas que estão ao seu redor. Viva uma vida crendo que todos nós somos imperfeitos, que fomos alcançados pela graça de Deus. Deus te ama do jeito que você é e Ele te ajuda, te dá força para você se transformar cada vez mais na melhor versão, naquilo que Ele tem para você, que é o propósito dele na sua vida. Em nome de Jesus, que você possa tomar posse dessa palavra, creia em nome de Jesus que Ele é contigo. Amém? Deus te abençoe.